Então vamos lá. Eu vou ensinar para vocês agora a massa branca, a primeira massa. Essa massa é a massa que eu utilizo nos meus caseirinhos. Ela rende bastante, é amanteigada e você vai conseguir fazer na batedeira, pode fazer na mão também. Eu vou ensinar primeiro esse método na batedeira, certo? Primeira coisa, 4 ovos que você vai utilizar. Os ovos precisam estar em temperatura ambiente. Uma xícara de açúcar cristal. E 3 colheres de sopa de margarina ou manteiga. Eu estou usando aqui a margarina Qualy. Eu gosto muito mais do sabor e da textura que as margarinas deixam no bolo. Margarinas de boa qualidade, a partir de 80% de lipídio, certo? Então vocês podem usar a margarina da marca de vocês. Eu gosto de usar a Qualy. Colher de vó mesmo, colher bem cheinha de margarina. E agora você vai bater até formar um creme branco bem volumoso por aproximadamente uns 5 minutos. Pode bater bastante. Velocidade máxima. Pronto. Passados 5 minutos, ele vai ficar assim, ó, bem lisinho, dissolveu todo o açúcar. E aí agora você vai acrescentar, nessa parte você não vai usar a batedeira, você vai acrescentar a farinha de trigo e o leite intercalados. Para essa receita eu utilizo 2 xícaras de farinha de trigo sem fermento. Sempre é bom você peneirar a farinha de trigo, porque ela vem com uns gruminhos, pode ter algum bichinho, alguma coisa assim, então é sempre bom você peneirar, certo? Colocou um pouquinho de farinha de trigo, com a ajuda de um fouet ou uma colher de pau, você vai misturar levemente. E vai adicionar o leite. Aqui tem 1 xícara de leite. Não precisa ser leite quente e nem precisa ser muito gelado. Pode ser leite em temperatura ambiente. Leite líquido. A marca do leite também da sua preferência, tá, gente? Mistura levemente para dissolver esses gruminhos de farinha. Peneira mais um pouco da farinha. E sempre assim, até acabar toda a farinha, todo o leite, você vai intercalando. Mais um pouquinho de leite. Essa massa ela rende muito e fica bem saborosa, fica bem amanteigada. Você consegue fazer aí de 5 a 6 caixinhas com essa massa. Acabou a farinha. Mistura. Coloca o restante do leite. Mistura mais um pouco. Aí nessa parte final, o que eu gosto de fazer? Eu vou ligar a batedeira rapidinho por 30 segundos, só para incorporar na velocidade mínima mesmo, para tirar qualquer gruminho.
bem rapidinho. Fazendo na mão, vocês vão só levemente, ou com a colher de pau, com fouet, de baixo para cima, uns 30 segundinhos para dissolver qualquer gruminho de farinha, tá? Então vamos fazer aqui 40 segundinhos, 30 já tá bom. Velocidade mínima. Prontinho. Essa é a textura que fica a massa. Fica bem lisinha, ó. Não fica com aquele aspecto talhado. Pronto. Peraí. E agora a diquinha que eu vou dar pra vocês, pra que essa massa fique bem saborizada, bem aromática, é que vocês pinguem algumas gotinhas de essência ou de baunilha ou de manteiga. Nesse caso, eu tô usando essência de manteiga. Pingue de 3 a 4 gotinhas, sempre no final, depois que você bater tudo, porque como essa essência daqui é alcoólica, ela evapora. Então, sempre coloca no final, antes do fermento, tá? Mistura rapidinho, só pra incorporar tudinho com o globo da batedeira mesmo. E uma colher de sopa de fermento em pó. Para quem não sabe, a tampinha do fermento, ela mede uma colher de sopa. Então, quem não tiver colherzinha medidora como essa daqui, vocês podem usar a tampinha do fermento. Mistura bem pouquinho, de baixo para cima. Essa massa é uma massa que ela tem muito ar, ela fica muito fofinha. Então, se você bater muito, você desenvolve o glúten da massa e a massa fica pesada, fica elástica. E não é isso que a gente quer para o nosso caseirinho gourmet. Prontinho. Agora nós vamos despejar a nossa massinha. Olha como a nossa massinha ficou linda. Ela rende muito, gente. Vamos despejar ela nas nossas forminhas de caseirinho. A dica que eu vou dar para vocês agora é não precisa encher muito as forminhas. O bom do caseirinho é que ele é pouco bolo e muita cobertura. É isso que faz com que você fidelize os seus clientes. Então não adianta você fazer aquele bolo alto, que fica muito bolo, a cobertura fica pouquinha e isso não é legal, certo? Então, a dica, vocês vão encher até a metade ou até um tiquinho menos da metade. Não precisa ser muito, porque esse espaço é suficiente para ele crescer e ainda ficar uns 2 dedinhos para você encaixar a cobertura em cima. Nessas forminhas menores, também a mesma coisa. Vocês vão colocar 2 dedinhos de massa, ela vai crescer mais 2 dedinhos e vai sobrar mais 2 dedinhos para você encaixar a sua cobertura. Ainda dá pra gente encher mais uma forminha. Gente, a dica também, ó, nesse momento que vocês estão batendo a massa, enchendo as forminhas, o forno de vocês tem que estar pré-aquecido em 180 graus. Não pode colocar os caseirinhos nem nenhum outro bolo com forno frio, tá? Chegar mais pertinho aqui para vocês verem a quantidade de massa das forminhas. Então, essa nossa massa amanteigada rendeu 6 forminhas, tanto das maiores quanto das menorzinhas, 3 de cada. Uma outra diquinha, para o seu caseirinho não ficar barrigudo com aquele volume em cima, você vai pegar uma colher, o fundinho da colher você vai assentar a massa. Com delicadeza, só assentar para os lados.
e no meio. Só para ele crescer retinho. É bonitinho quando fica bem uniforme. Prontinho. Uma outra dica que eu vou dar pra vocês é que vocês assem os caseirinhos de vocês em alguma assadeira. Não coloque eles diretamente na grade do fogão, porque como eles são de papel, mesmo sendo forneáveis, eles assam muito rápido. Em 20, 25 minutos já tá pronto. Então pode acontecer dele assar demais no fundo e ficar com aquela casquinha com gosto ruim, e aí já deixa de ser um caseirinho muito bom pro seu cliente. Então eu asso os meus caseirinhos numa forma de pizza. Veja se vocês têm alguma assadeira grande. Vou mostrar pra vocês como é que faz. Então eu sempre utilizo uma assadeira grande, essa aqui tá bem velhinha, de pizza. Na casa de vocês aqui tiver, vocês podem usar, para não colocar direto nas grades do fogão, certo? O bom de você trabalhar, vocês que são iniciantes, uma dica boa de vocês trabalharem com os caseirinhos é que vocês não precisam gastar com material inicial. Formas, várias formas, espátulas, com o que você tem em casa, é só você comprar as caixinhas que você já pode começar a fazer a partir de hoje, a partir de amanhã. Um custo muito baixo que você pode vender cada caseirinho desse aqui por 15 até 20 reais. Depois eu vou falar mais sobre isso. Agora a gente vai levar no forno pré-aquecido, 180 graus, deixa lá de 25 a 30 minutos, a depender da potência do seu forno. Quando estiver cheirando de bolo, aquele cheirinho de bolo na casa inteira, ou você vê que tá douradinho, você pode retirar. Vamos lá? Pronto, gente, enquanto nossos bolinhos de massa amanteigada estão assando, eu vou ensinar para vocês agora a segunda massa, que é a minha massa de chocolate. Essa massa é maravilhosa, super fácil, qualquer criança faz, muito fofinha e é um dos segredinhos dos meus bolos serem muito bem vendidos. A massa fofa que dissolve na boca e você vai aprender agora. Para você fazer essa massa, o bom é que você não precisa de batedeira, liquidificador. Ela é uma massa que eu gosto de fazer na mão, que é isso que faz com que ela fique bem fofinha, bem aeradinha. Essa massa de chocolate, eu gosto de utilizar cacau 50%, mas se você quiser utilizar 100% ou 32% também pode. A única coisa que eu não aconselho é que você utilize achocolatado, porque fica muito doce a massa e junto com a cobertura fica meio que insuportável, né? Então é melhor a gente usar o cacau de 50% a 32%, 100% vai ficar muito amargo. Para começar essa massa, você vai peneirar os ingredientes secos. A gente vai começar pelos ingredientes secos. Então você vai pegar a sua vasilhinha, eu tô usando o mesmo bol da batedeira mesmo. E aí eu vou peneirar a farinha de trigo. Aqui tem 2 xícaras de farinha de trigo sem fermento também. E como eu falei, não precisa correr para anotar nada, porque eu vou passar para vocês as receitas todas digitadinhas, tá? Põe a farinha toda e peneira pelos mesmos motivos que eu já falei. Para evitar gruminho, evitar bichinho, pedra. O cacau em pó, nessa receita eu vou utilizar 3 colheres de sopa. Por quê? Como esse cacau em pó é 50%, se eu colocar mais do que isso, ele fica muito pesado, muito amargo. Então, para ficar equilibrado junto com a cobertura, eu prefiro usar 3 colheres de sopa. Você peneira junto, ó, coloca assim, porque ele também tem uns gruminhos. 2, 3. Vendo? Fica umas pedrinhas, ó. E 1 xícara você vai usar de açúcar cristal. Não precisa peneirar, não tem necessidade nenhuma de usar açúcar refinado em nenhuma das minhas receitas. O segredo tá no batimento, no tempo de forno, certo? Pronto, 1 xícara de açúcar. Aí, com a ajuda de um fouet, você vai misturar todos esses ingredientes secos.
Deixar tudo bem misturadinho, ó. Vai ficar marronzinho, o chocolate, a farinha e o açúcar. Essa massa é muito fácil de fazer. Eu apelidei ela do melhor bolo de chocolate do mundo, só para vocês terem uma ideia do tanto que ela vende, do tanto que vocês vão vender. Pronto, fez isso. Aqui tem 3 ovos. Você vai colocar os 3 ovos aqui. E vai mexer de novo. Vai ficar tipo uma farofinha. Ficar assim meio grudentinho, ó. Aí você continua mexendo até ficar uma farofinha. Olha o barulho. Nossos caseirinhos já estão prontos. Quando você mexeu, ficou essa farofinha aqui. O pulo do gato desse bolo é o seguinte. Você vai pegar uma panelinha. Vai colocar uma xícara de leite. E vai colocar meia xícara de óleo, qualquer óleo. Vai levar no fogo baixo por uns 2 minutinhos até esquentar. Não precisa ferver o leite e o óleo, só esquentar. Vocês vão pegar o leite morno com óleo, junto nessa farofinha aqui que a gente fez, e vai despejar. Mistura bem devagarzinho, até todos os ingredientes se misturarem e se dissolverem. Aí ficam alguns gruminhos assim. Você continua misturando até dissolver todinho. O bom dessa massa aqui é que qualquer pessoa consegue fazer em casa, na mão mesmo. Não precisa nem de batedeira, nem de liquidificador. E fica maravilhosa. Pronto, pessoal. A textura é essa aqui, ó. Fica bem lisinha. Aí agora um pulinho do gato também. Para você ficar com aquela massa de chocolate bem pretinha, bem escurinha, o segredo está aqui, ó. Você vai colocar uma pitadinha, nesse momento, depois que você misturou com o leite morno e o óleo, você vai colocar uma pitadinha de bicarbonato de sódio. Coloca aqui, mistura rapidamente. E pode acrescentar uma colher de sopa do seu fermento em pó. Só mexer para incorporar. E tá pronta a nossa massa super fácil de chocolate. Ela fica bem espumosa. Vou mostrar para vocês. Rende bastante também. Uma massa só com 3 ovos, mas ela rende várias forminhas. Pronto, é assim o ponto da sua massa, ó. Agora nós vamos despejar nas nossas forminhas e levar para assar. E a nossa massa branca, amanteigada, já ficou pronta. Tá linda, eu vou mostrar para vocês. Mesma coisa, nós vamos colocar 6 forminhas, 3 das menores, 3 das maiores. Vamos despejar um pouquinho abaixo da metade. Deixa eu pegar aqui uma espátula.
E pronto, certinho aqui, ó. Vou raspar tudo para não desperdiçar nada. Estão prontinhas as nossas 6 forminhas. O forno já está quente da outra massa, 180 graus. A gente vai levar lá por mais 30 minutos. E eu vou mostrar para vocês agora como ficaram as outras massas. Só um instantinho. Olha aqui como ficaram as nossas massas amanteigadas, que lindas! Super retinhas, tá vendo o truquezinho da colher? Não fica com aquele bolinho barrigudo, sua cobertura vai ficar bem uniforme. Olha as menorzinhas, que fofura! Fica bem pesadinho. Uma massa super fofinha, ó. E bem cheirosa, fica aquele cheirinho de bolo amanteigado, aquele cheirinho de biscoito na casa toda. Vamos deixá-las aqui no canto, aproveitar essa mesma assadeira aqui de pizza para assar as outras massas de chocolate. Pronto, gente, passaram 30 minutinhos, agora eu vou